Muito obrigado. Bom dia a todos. Dr. Paulo, professor Paulo, Dr. Dimas, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Então, pessoal, essa história da hepatite E, só para dar um certo contexto, ela começou, na verdade, em 2008, né? A gente já sabia, desde os anos 50, que existia um vírus não A, não B de transmissão enteral, mas, na verdade, o que disparou grande parte desses estudos foi um trabalho que saiu no New England, em 2008, mostrando que pessoas que eram imunodeprimidas, mais especificamente transplantados de órgãos sólidos, podiam desenvolver uma forma crônica de hepatite E, que era uma coisa que a gente desconhecia naquela época. Esse trabalho foi apresentado por um pós-graduando no grupo que a gente tem na Escola Paulista na Gastro, com a professora Maria Lúcia Ferraz, e causou, então, todo um frisson no pessoal, e a partir daí a gente começou, então, a estudar esse aspecto, né? Então, não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, exceto pelo fato que o laboratório onde eu trabalho faz os testes de hepatite de uma forma geral, né? Então, aqui está uma fotografia por microscopia eletrônica, né, imunomicroscopia eletrônica, do vírus da hepatite E nas fezes, né, de uma pessoa doente. Não está mudando o slide, pessoal. Aqui, ó. Bom, então, o vírus da hepatite E, que vocês veem que praticamente era desconhecido há 30 anos atrás, agora ele constitui uma família, a Epiviridae, né, que é um vírus RNA, de hélice simples, e essa classificação do vírus aumentou demais, sofisticou demais, né? A gente sempre fala em termos de 4 grandes grupos de vírus, agora já são 8. Além de vírus em peixe, tem dromedários, uma série, até cães e gatos podem eventualmente se contaminar com o vírus da hepatite E, dependendo do genótipo desses vírus, né? A transmissão mais frequente é a transmissão fecal-oral, especialmente através de alimentos, água contaminada e carne de porco. Portanto, tanto veterinários como pessoas que manipulam carne de uma forma geral, eu coloquei aqui açougueiros de uma forma mais genérica, mas quem manipula a carne de porco de uma forma geral é um grupo de risco. Há casos descritos de transmissão por transfusão sanguínea, né, especialmente do genótipo 1, que não é aquele mais predominante aqui no Brasil. Tanto é que na Inglaterra e na Holanda é feita a triagem em bancos de sangue, embora seja uma prevalência relativamente baixa, né, 0,035%. Nos Estados Unidos não é, a prevalência é menor, então eles não fazem triagem em banco de sangue normalmente, né. Existem também pessoas que adquiriram infecção pela doação de órgãos, especificamente no fígado. Era um doador que tinha sorologia negativa, né, e que, no entanto, acabou transmitindo a infecção para o receptor. Também há casos descritos de transmissão pelo contato sexual, e isso torna essa ampla variedade de infecções muito variável, né? Então, a gente sabe que a epidemiologia, de certa forma, guarda relação com a da hepatite A, e, embora a gente saiba que os homens, como sempre nas hepatites, acabam tendo uma taxa de infecção maior do que as mulheres, especialmente acima dos 40 anos de idade. Aqui está uma representação esquemática do genoma viral, né? 2 open reading frames, né? E aqui está a árvore genealógica do vírus, né? E com todos vocês veem como ficou uma coisa muito complexa, né? Essa família ortoepivírus, né? Quando a gente olha a epidemiologia ao redor do mundo, a gente observa que tem uma variedade enorme, até por causa dessas infecções por vários genótipos, né? E isso acontece tanto em países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos. A gente achava anteriormente que era uma doença de países em desenvolvimento. Isso não é verdade, né?
Agora, além dessa grande diversidade viral e com várias vias de transmissão, existe uma variedade muito grande nas técnicas que são utilizadas para fazer esse diagnóstico, né? Então, quando você olha os estudos no Brasil, a gente tinha uma ideia até mais ou menos 10 anos atrás, e até que a gente começou a achar um valor muito baixo, achamos até esquisito naquela época, o que nos levou a falar com o Dr. Dalton, que é um dos pesquisadores que mais publica nessa área, e ele sugeriu que a gente mudasse a técnica. A gente usava um kit de origem alemã, que a gente achava que estava muito bem, e aí ele sugeriu fortemente que a gente usasse um kit de origem chinesa, né, que é o kit da Wantai. Esse kit nem é vendido aqui no Brasil, eles não têm representantes aqui, mas por influência do Dr. Dalton, eles acabaram vendendo para a gente, e todos os nossos estudos acabaram sendo baseados nesse kit da Wantai, né? De uma forma geral, eu diria que na população geral brasileira é ao redor de 6% a presença de IgG contra esse vírus, e em São Paulo e Santa Catarina, onde a gente estudou mais, porque eu tinha uma aluna de pós-graduação que estudou bastante esse vírus, então é ao redor de 10% em doadores de sangue na cidade de São Paulo, né? Tem um trabalho, quem for estudar isso com mais detalhe, que foi feito em cidades do interior do Rio Grande do Sul, que deu uma positividade de 55% a 65%. Eu acho esse dado tão diferente do resto, que a gente precisaria tentar entender o que aconteceu, porque é uma diferença muito grande se a gente considerar que nós fizemos esse estudo em Santa Catarina, mesmo porque 1/3 da carne de porco produzida no Brasil é consumida em Santa Catarina, exatamente pela ascendência alemã que eles têm, eles comem muita carne de porco, né? E lá deu 10%. Né? Então, o que será que teria acontecido no interior do Rio Grande do Sul que teria dado toda essa população? Não sabemos, né? Então, novamente, veterinários e manipuladores de carne de porco estão sob o maior risco. O período de incubação é de 3 a 8 semanas, mais próximo da hepatite A, né? Os pródromos são muito curtos, em geral mal-estar, cólicas abdominais, cefaleia, quadros bastante inespecíficos. Grande parte, dependendo do estudo que a gente faz, são assintomáticos, isso varia de 5% até 50%, mas ele pode ser fulminante, especialmente nos países do sudeste da Ásia, onde predomina o genotipo 1. Então, essa associação que a gente faz é mais relacionada ao genotipo 1. Né? Depois dessa fase mais inicial, quando tem sintomas, também é muito semelhante à hepatite A, com icterícia, colúria, colia fecal, e ele tem uma evolução durante mais ou menos 2 a 4 semanas e uma resolução espontânea em imunocompetentes. Infelizmente, também são descritas muitas complicações desses pacientes. Então, não são raros, por exemplo, racho cutâneo, síndrome de Guillain-Barré, a evolução para miastenia grave, a neuralgia periférica, meningoencefalite, convulsões, paralisia, pseudotumor cerebral, a síndrome de Parsonage-Turner, que é uma neuropatia braquial aguda, que acompanha e não é raro, né? E uma pergunta que foi feita numa banca de tese era, quando você pega as pessoas com hepatite aguda, qual seria a proporção de pessoas que têm infecção pelo vírus da hepatite E? Então, a Daniele Conte, que foi uma aluna minha de mestrado, ela fez um estudo que tentou se aproximar dessa resposta, infelizmente por detalhes do Comitê de Ética, a gente não conseguiu fazer exatamente o trabalho que a gente queria, porque muitas vezes essas pessoas chegam de madrugada no pronto-socorro, chegam altas horas da noite e a gente não conseguia fazer entrevista com essas pessoas. Então, nós pegamos as pessoas que tinham ALT, TGP, acima de 200. Então, entre as pessoas que entraram no Hospital São Paulo e na Beneficência Portuguesa, que tinham transaminases acima de 200, desculpe, 4% tinham IgM positiva e ou RNA positivo, se não me engano, o doutor Paulo fez parte dessa banca, né, Paulo? Bom, também complicação na fase aguda, a gente tem mulheres no terceiro trimestre de gestação, né, com uma mortalidade elevada, 25%, dependendo do sorotipo, então isso vale para o G1, né, e isso acaba levando prematuridade, abortamento, um recém-nascido de baixo peso, quando a mãe sobrevive, né, e uma maior mortalidade perinatal, e a criança também pode ter uma hepatite fulminante.
Bom, também se consideram de maior risco crianças, idosos e pessoas com comprometimento da resposta imune, qualquer que seja a causa, né? Especialmente aqueles que já têm doença hepática crônica de outra etiologia, né? Aqui está, então, o estudo do Dr. Camargo, aquele que eu falei para vocês, de 2008, que descreveu, então, os primeiros casos de hepatite crônica em pacientes transplantados de órgãos sólidos, né? Então, a histopatologia. E quando ele evolui, então, para a fase crônica, como é que a gente diagnostica isso, né? São alterações de transaminase ou a positividade do RNA viral por um período superior a 3 meses. Essa é a definição, né? Além disso, ele tem uma histopatologia sugestiva, né, de hepatite crônica, e, em geral, isso é associado à infecção pelo genotipo 3, e não tanto ao 1 e 2. Então, é uma característica que a gente pode realmente encontrar aqui, porque é o genotipo predominante aqui no Brasil, né? Os pacientes que têm maior propensão até essa evolução são imunossuprimidos de uma forma geral, né? Pacientes pós-transplante, pacientes com tumores sólidos e com uma frequência um pouco menor, pacientes hematológicos, né? Pacientes em hemodiálise e pessoas soropositivas para HIV descontrolados, né? Essa infecção nesses pacientes pode evoluir rapidamente para cirrose, em geral 10% em 2 anos, e lesões hepáticas em fase terminal, né? Como eu falei para vocês, a gente tem um olhar especial para as grávidas também, né? Bom, baseado então nesse dado, né, o Tiago Heringer era um aluno da doutora Maria Lúcia, e ele pegou os pacientes que eram transplantados renais da Escola Paulista, e ele fez um segmento das pessoas que tinham alteração de transaminase sem outra explicação. E nós chegamos, então, num estudo retrospectivo, 13% dessas pessoas, e no estudo transversal, 15%. E um percentual menor, né, de 3% e 9%, pessoas que tinham PCR positivo, caracterizando, então, realmente uma hepatite crônica, né? Como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial? Nas pessoas imunocompetentes é pela sorologia. Em geral, a IgM aparece ao redor do 3º, 4º dia após o início dos sintomas clínicos, e ela permanece durante mais ou menos 3 a 5 meses. E a IgG é detectada por ELISA, um ensaio enzimático, também logo após o aparecimento da IgG, e ela tem um pico após um mês, e há uma controvérsia sobre a durabilidade dessa IgG. Alguns trabalhos mostram que ela pode negativar ao longo do tempo, mas a gente ainda não tem uma experiência nossa aqui com que frequência isso acontece, né? Já foi identificada a falsa positividade no teste de IgM nas infecções pelo vírus Epstein-Barr e no citomegalovírus, para variar, né, pessoal? Você sabe que o vírus Epstein-Barr gosta de fazer essas coisas, né? E para essa situação, a gente recomenda, então, que seja feito um teste de avidez de IgG, como a gente usa em outras circunstâncias, né? O PCR é o teste molecular que é considerado o padrão ouro, mas ele é muito pouco usado, né, muito pouco disponível, mas ele consegue identificar o vírus nas fezes, desde uma semana antes do início do quadro clínico até um mês depois do início do quadro clínico, né? E também já foi desenvolvido um PCR do tipo LEMP, né, como a gente usa também para COVID, né? Aqui então está uma curvinha, né? Vocês têm um período de incubação aqui, aí aparecem transaminases, o vírus das fezes, o vírus no sangue, aparece IgM e aparece IgG, num caso de evolução, digamos, mais normal em pessoas imunocompetentes. Aqui é o trabalho da Ana Maria, essa minha aluna catarinense, que fez a genotipagem, e nessa amostragem que a gente estudou dos transplantados renais, o genótipo era o vírus 3A, que aparentemente é o que predomina na maior parte do Brasil. Com relação a tratamento e prevenção, no imunocompetente, na fase aguda não se trata, porque a grande maioria vai evoluir bem, né? Nas pessoas com comprometimento da resposta imune, a gente pode usar, então, uma modulação das drogas imunossupressoras. Em geral, isso dá resultado em 25%, 30% dos casos, diminuindo o imunossupressor.
Mas há estudos que usaram já interferon pegilado e ribavirina. Nós tivemos um caso interessante, que era uma criança transplantada hepática, da doutora Gilda Porta, né, que vocês conhecem, uma hepatologista pediátrica, e era uma criança que foi operada com mais ou menos 1 ano de idade, estava evoluindo muito bem. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela entrou num processo de descompensação hepática muito rápido, e foi feito, ela mandou material para a gente fez um PCR. Eu nunca tinha visto tanto vírus na minha vida. Ela tinha, inclusive, na biópsia hepática, não só no sangue circulante, mas a biópsia hepática estava cheia de vírus. E aí nós tentamos, né, a doutora Gilda tentou usar ribavirina, e a dose está aqui, 600 a 1.200 miligramas, dependendo do peso, né? E por 3 meses. E essa criança zerou. Essa criança zerou a carga viral, teve uma evolução muito boa, e é isso o que a gente vê na literatura também, né? Uma preocupação também especial é esses pacientes que têm uma infecção aguda em cima de um fígado já com hepatite crônica, né? Ou ACLF. E, então, quando seria uma recomendação para as pessoas que atuam sobre pacientes com hepatite crônica, que descompensam procurar, então, a hepatite E, porque pode ser uma das causas, né? Bom, a gente orienta as pessoas, como a gente sempre orienta para transmissão, para doenças de transmissão fecal-oral, como a hepatite A, orientação para profissionais que atuam nessa área, e existe uma vacina que eu já ouço nos congressos há muitos anos, que é a vacina Ecolin, é uma vacina feita na China com genótipo 1, né? E eles vacinaram um número de pessoas na China naqueles trabalhos chineses, assim, né, com zilhões de pessoas vacinadas, e teria uma resposta, na opinião deles, entre 94% e 100% de proteção. Existe uma dúvida na literatura se isso seria aplicável para lugares como a gente, que a gente não tem predomínio de G1, né? Então, ele não é, por exemplo, validado pela FDA, não é acreditado pela FDA, e muito menos pela Anvisa, mas existe, né? Então, talvez pessoas de grupo de risco, que tivessem recursos, poderiam eventualmente se beneficiar. Então, acho que é isso só. Estou à disposição depois para perguntas. Muito obrigado pela atenção.